Olá, pessoal! Vocês estão aqui no Pleníssima Eu Sou. Sejam bem-vindos. Nós vamos dar continuidade à leitura de trechos desse livro. Hoje eu escolhi um trecho assim que é bem interessante, que já começa a partir de um questionamento. Quais eram os originais propósitos patriarcais? Em que teia de eventos se originou o patriarcado? As culturas da deusa floresceram e prosperaram em climas temperados, onde a vida animal e vegetal é abundante. Todos tinham um acesso relativamente igual aos recursos vitais, e não havia necessidade de criar instituições de poder ou de impor a submissão a tais instituições para garantir a sobrevivência. A história europeia, em seus primórdios, conta que essas culturas da deusa foram invadidas por povos de pele mais clara e cabelos louros, provenientes dos climas mais frios e mais ásperos do norte. Estes invasores arianos cultuavam deuses celestes ou deuses do trovão, que residiam usualmente no topo das montanhas, afastados da terra inóspita, como os invasores as viam. Os historiadores descreveram numerosas ondas dessas invasões arianas na Índia, no Oriente Médio, Egito, Grécia e Creta. Todas essas invasões se deram antes da era cristã. Por que eles vieram? Em climas menos afastados, havia um maior incentivo para adquirir e armazenar alimentos e recursos. A sobrevivência dependia disso. Os grupos em que as necessidades da vida escasseavam assaltavam outras povoações mais afortunadas e tomava-lhes à força o que precisavam. Com o tempo, isso deu origem a uma classe guerreira, e a guerra tornou-se uma instituição essencial à sobrevivência e ao crescimento de um modo que era desconhecido antes nas culturas mais temperadas do sul. É interessante assinalar que as incursões patriarcais vindas do norte coincidiram com importantes desenvolvimentos na metalurgia. Embora datas exatas não sejam conhecidas, os historiadores conjecturam que por volta de 2500 antes da era cristã, os hititas patriarcais desenvolveram a tecnologia necessária para fundir o ferro. Da Idade da Pedra à Idade do Bronze, as armas eram simples e rudimentares: machados, clavas, fundas, objetos pessoais acessíveis a todos. Ninguém tinha o monopólio dos meios da guerra. As culturas matriarcais eram relativamente pacíficas. Quando a violência ocorria, consistia em escaramuças pessoais e esporádicas. Mas, com a capacidade de fabricar armas mais sólidas e mais potentes, a natureza da guerra mudou. Era necessário treinamento para aprender como usar as mais recentes armas, vigor físico e destreza, e o tempo para desenvolver esses requisitos passaram a ser de suprema importância. Os grupos incursores converteram-se em grêmios masculinos, uma vez que o homem que está livre da gravidez e da criação dos filhos tinha tempo de sobra para tornar-se guerreiro profissionalmente e podia permitir-se ficar afastado dos seus acampamentos ou povoados por longos períodos de tempo. Os historiadores depreendem que os novos desenvolvimentos na metalurgia transformaram-se na indústria masculina orientada para a guerra. As mais antigas indústrias de estanho, ouro e prata, administradas primordialmente por mulheres, tinham produzido joias, ornamentos e objetos de uso doméstico. As invasões patriarcais ocorreram ao longo de muitos séculos. Nem todas foram bem-sucedidas e sofreram numerosos reveses. Mas em alguns lugares, as duas culturas coexistiram bastante bem e misturaram suas respectivas crenças religiosas. As culturas matriarcais não desapareceram de um dia para o outro,
mas foram lentamente erodidas pela própria natureza da nova guerra. A guerra organizada tinha por objetivo a obtenção de despojos, e entre os despojos da guerra estavam as mulheres e as crianças. Os guerreiros podiam violentar e raptar mulheres, roubar crianças e escravizar prisioneiros. Com o tempo, o status das mulheres nivelou-se com o dos escravos e das crianças. E os costumes sociais mudaram para refletir a nova estrutura da sociedade. Famílias patriarcais tornaram-se a norma. A mulher tornou-se subserviente ao marido, que era legalmente o proprietário dela e de todos os bens dela e de seus filhos. Os homens passaram a um plano social, econômico e politicamente dominante e, finalmente, instituições, leis, valores e costumes sociais refletiram o mito da superioridade masculina. As sociedades patriarcais, organizadas em torno da guerra, basearam-se em valores violentos, militaristas, e a ética masculina, guerreira, e o modo de vida foram legitimados pelo pronunciamento de um Deus Pai belicoso e ciumento. Autoritarismo, disciplina, competição, noções de que o poder faz o direito. Ao vencedor pertencem os despojos e numerosas punições para o comportamento desviante tornaram-se os sustentáculos da ética masculina. A partir da Idade do Bronze, esses valores caracterizaram a política, a religião, a economia, a educação e a vida familiar ocidental. Ironicamente, como a Revolução Patriarcal da Idade do Bronze coincidiu com o início da história escrita, criou-se a impressão de ser esse o modo como as coisas sempre tinham sido. Mas o patriarcado é um desenvolvimento bastante recente, nos últimos 4.000 anos. É ainda uma experiência nova quando comparada com as centenas de milhares de anos em que os seres humanos viveram em sociedades matriarcais. É uma simples gota num balde, em comparação com os 3,5 bilhões de anos em que as outras formas de vida existiram dessa forma no planeta.